Bum! Estudos para concursos, INSS, Direito Previdenciário. Agora eu vou fazer a parte 2, começando dos prazos de recolhimento, que estava lá no artigo 216. Não vou ler o artigo 216. Novamente. Vai moleque, nem me lê pintura. Aqui. 16A, prazo, parte 2. Aplica-se o disposto neste artigo, mesmo que o contratado exerça concomitantemente uma ou mais atividades abrangidas pelo regime RGPS ou por qualquer outro regime de previdência social, seja aposentado por qualquer regime de previdenciário. O contratado que já estiver contribuído para o regime geral de previdência social na condição de empregado ou trabalhador avulso, sob o limite máximo do salário de contribuição, deverá comprovar esse fato e se a sua contribuição nessa condição for inferior ao limite máximo, a contribuição como contribuinte individual deverá ser complementar, respeitando no conjunto aquele limite, procedendo-se no caso da conformidade com o disposto no 28 da 216. 4. Aplica-se o disposto neste artigo às contratações feitas por organismos internacionais. Bom, aplica-se o disposto neste artigo às contratações feitas por organismos internacionais em programas de comparação e operações com muita conveniência entre estes e o governo brasileiro. Daí o 217 mudou, só que ele é caput, então vamos ter que ler. Caput 217, 217 mudou em 2020. Vamos ver. Na aquisição de mão de obra do trabalhador avulso, quer saber? Eu vou ler aqui primeiro e depois eu vou ver o que mudou. Na questão de mão de obra do trabalhador avulso, efetuada em conformidade com o disposto na Lei 12.815. Isso aqui que mudou. Antes estava escrito em conformidade com a Lei 8.630. E em conformidade com a Lei também 9.719, de 27 de novembro. O responsável pelas obrigações previstas neste regulamento em relação aos segurados que lhe prestem serviços e o operador portuário e o tomador de mão de obra, inclusive o titular de instalação portuária e de uso privativo. Esse privativo estava aqui também? Estava. Observadas as normas estabelecidas pelo INSS. Também tá, aqui está mudado o que está escrito INSS ao invés de Instituto Nacional de Seguridade Social. 1. O operador portuário ou titular de instalação, o uso privativo repassará ao órgão gestor de mão de obra até 24 horas após a realização dos serviços. 1. O valor de remuneração devido tem que repassar duas coisas, 24 horas. A primeira é o valor de remuneração devido aos trabalhadores portuários avulsos, inclusive os referentes às férias e gratificação natalina. E o segundo tem que passar o valor de contribuição patronal previdenciária correspondente ao valor daquela devida a terceiros, conforme o 274. Interessante. 2. O órgão gestor de mão de obra é responsável pelo pagamento da remuneração ao trabalhador portuário avulso
Pela elaboração, ele é responsável, quer dizer, o órgão gestor de mão de obra é responsável. O órgão gestor de mão de obra é responsável por 4 coisas. Ele é responsável pelo pagamento da remuneração do trabalhador, o gestor, né? É óbvio, normalmente o gestor é o cara que é responsável por isso, né? Então, o gestor de mão de obra, só que é um tipo diferente de gestor, a gestão da mão de obra, dos caras que fazem isso, do RH, né? O gestor de mão de obra pelo pagamento da remuneração do trabalhador de portuário avulso. Gestor de mão de obra é responsável pela elaboração de folha de pagamento. Gestor de mão de obra é responsável pelo preenchimento de entrega da guia de recolhimento do fundo do FGTS. Informações previdenciais. E quarto e último, o órgão gestor de mão de obra, ele é responsável pelo recolhimento das contribuições que tratam sendo 198 do inciso 1 e o caput 21101 e o 202 e 274 incidentes sobre, que são as contribuições específicas aqui, sobre remuneração paga devida acreditada aos trabalhadores portuários avulsos, inclusive sobre férias e gratificação natalina, no prazo previsto na linha B do inciso 1 do artigo 216. 3. Advogado. 4. O prazo previsto no 1 pode ser alterado mediante convenção coletiva firmada entre entidades sindicais representativas dos trabalhadores e operadores portuários, observado o prazo legal para recolhimento dos encargos previdenciários. 5. A contribuição do trabalhador avulso relativamente à gratificação natalina será calculada com base na alíquota correspondente ao seu salário de contribuição mensal. 6. O salário mensal de família devido ao trabalhador portuário avulso será pago pelo órgão gestor de mão de obra mediante convênio que se incumbirá de demonstrá-lo na forma de pagamento correspondente. 218. Novo. Mudou. E vamos ler, já que ele é caput, vamos ver as diferenças. De novo. Vamos lá. As empresas tomadoras ou requisitante dos serviços de trabalhador avulso, cuja contratação pessoal não seja abrangida pela lei, daí, de novo, a lei diferente da que tinha antigamente, é responsável pelo cumprimento de todas as obrigações previstas neste regulamento, além de preenchimento da entrega do GFIP, que isso aqui estava antes escrito como Guia de Recolhimento de Fundo de Garantia. Isso é o GFIP. Em relação aos segurados que lhe prestem serviços observados as normas estabelecidas pelo... nossa, mesma coisa, né? Só que não está escrito normas estabelecidas, está escrito fixadas antigamente. Parágrafo 1. O salário família devido ao trabalhador avulso mencionado no caput será pago pelo sindicato de classe respectivo mediante convênio que se incumbirá de elaborar as folhas de correspondentes. 2. O tomador de serviços é responsável pelo recolhimento das contribuições de que tratam artigos 198, 201 e 202 de novo, incidentes sobre remuneração paga devida ao acreditada do trabalhador avulso, inclusive sobre férias e gratificação natalina, o prazo previsto na linha B, inciso 1 do artigo 216, que a gente leu agora há pouco na parte 1. Agora sobre a retenção. É um capítulo extra aqui, que é da retenção de responsabilidade solidária. Retenção da responsabilidade solidária. A empresa contratante dos serviços executados mediante cessão ou empreitada da mão de obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviço de recolher importância, retida em nome da empresa contratada, observado o disposto no 5 do artigo 216. 1. Exclusivamente para os fins deste regulamento, entende-se como cessão de mão de obra a colocação à disposição de contratante em suas dependências ou nas de terceiros, de segurado que realiza serviços contínuos relacionados ou não com a atividade no fim da empresa, independentemente da natureza e na forma de contratação, inclusive por meio de trabalho temporário. 2. Enquadram-se na situação prevista no caput os seguintes serviços realizados mediante cessão de mão de obra: serviços de limpeza e conservação de zeladoria, serviços de vigilância e segurança, serviços de construção civil, serviços rurais, serviços de digitação e preparação de dados de processamento, serviços de acabamento, embalagem e condicionamento de produtos,
serviços de cobrança, serviços de coleta e reciclagem de lixo de resíduos, serviços de copa de hotelaria, serviços de corte de ligação de serviços públicos, serviços de distribuição, serviços de treinamento ou de ensino, serviços de entrega de contas e documentos, serviços de ligações de leitura e mediadores, serviços de manutenção e instalações de máquinas e equipamentos e serviços de montagem, serviços de operações de máquinas e equipamentos de veículos, serviços de operações de pedágio de terminais de transportes, serviços de operações de transporte, cargas e passageiros e serviços de operações de transporte de passageiros, inclusive nos casos de concessão e subconcessão, serviços de portaria, recepção e ascensoristas, serviços de recepção, triagem e movimentação de materiais, serviços de promoção de vendas e eventos, serviços de secretaria e expediente, serviços de saúde e serviços de telefonia, inclusive telemarketing. Voltando aqui para o caput. O caput diz: a empresa contratante de serviços executados mediante leitura de serviço que eu acabei de falar, cessação ou empreitada de mão de obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços e recolher a importância retida em nome da empresa contratada, observando o disposto no súmula 5 do artigo 216. Zoomado, né? Volta. Parágrafo 3. Os serviços relacionados no inciso 1. Os serviços relacionados no inciso 1 a 5 também estão sujeitos à retenção de que trata o caput quando contratados mediante empreitada de mão de obra. 4. O valor retido no que trata esse artigo deverá ser destacado na nota fiscal, que é 11%. Ter que ser destacado lá na nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviço, sendo compensado pelo respectivo estabelecimento de empresa contratada quando o recolhimento das contribuições destinadas à Seguridade Social devida sobre a folha de pagamento dos segurados. 5. O contratado deverá elaborar folha de pagamento e guia de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e informações à Previdência Social distintas para cada estabelecimento ou obra de construção civil da empresa contratante do serviço. 6. A empresa contratante do serviço deverá manter em boa guarda, de ordem cronológica e por contratada, as correspondentes notas fiscais, faturas ou recibos de prestação de serviços, guias de previdência e guias de recolhimento do Fundo de Garantia do FGTS, informações de previdência social com comprovante de entrega. 7. Na contratação de serviços em que a contratada se obriga a fornecer material ou dispor de equipamentos, fica facultada ao contratado a discriminação da nota fiscal, fatura ou recibo do valor correspondente à matéria ou equipamentos, que será excluído da retenção desde que contratualmente previsto e devidamente comprovada. Legalzinho, bonitinho. Próxima página. Zoom. 8, 10, 9, 10, parágrafo 8, 9, 10, 11, 12, 220, 1, 2, 3, 221, 222, 223, 224 e 224A até o parágrafo do recolhimento por fora do prazo, né? É muito zoado essa coisa aqui. Esse é o capítulo dos prazos e coisas, mas não tem quase nada de prazos. Os prazos só estavam lá nos primeiros capítulos, falando de 25, 15 de dezembro, essas coisas. Ah. Vamos lá. Parágrafo 8. Cabe ao Instituto Nacional de Seguridade Social normatizar a forma de apuração e o limite mínimo de valor de serviço contido no total da nota fiscal, fatura ou recibo, quando, na hipótese do parágrafo anterior, não houver previsão contratual dos valores correspondentes à matéria ou equipamentos. Na impossibilidade de haver compensação integral na própria competência, o saldo remanescente poderá ser compensado nas competências subsequentes, inclusive na relativa à gratificação natalina, ou ser objetivo de restituição, não sujeita ao disposto no 3 do 247. Opa, acabou o Pomodoro. É um Pomodoro de 25 minutos. Mas ainda tenho que terminar esse vídeo, né? Para fins do recolhimento de compensação da importância retida será reconsiderado como competência naquela a que corresponder a data de emissão da nota fiscal, fatura ou recibo.
11. As importâncias retidas não podem ser compensadas com contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional, INSS, para outras entidades. O percentual previsto no caput, que é o 11%, será acrescido de 4, 3 ou 2 pontos. Mais 4, mais 3 ou mais 2. O que será que isso significa? Percentuais relativamente ao quê? Aos serviços prestados pelo segurado empregado, cuja atividade permita a concessão de aposentadoria especial. A aposentadoria especial é aqui, é difícil. É aqui o cara tem problemas, necessariamente. Após 15, 20 ou 25 anos de contribuição, respectivamente. O proprietário é incorporador ou improprietário. O incorporador, isso aqui já é o artigo 220. O incorporador, definido na Lei 4591, o dono da obra ou condomínio da unidade imobiliária cuja contratação da construção, reforma ou acréscimo não envolva a cessão de mão de obra, são solidários com o construtor e aqueles com a subempreiteira pelo cumprimento das obrigações para com a Seguridade Social, salvado seu direito regressivo contra o executor ou contratante da obra e admitida a retenção da importância devida para garantia do cumprimento dessas obrigações, não se aplicando em qualquer hipótese o benefício da ordem. Não se considera a cessão de mão de obra para os fins deste artigo a contratação de construção civil em que se a empresa construtora assuma a responsabilidade direta e total pela obra ou repasse o contrato integralmente. O executor da obra deverá elaborar distintamente para cada estabelecimento ou obra de construção civil da empresa contratação, folha de pagamento, o GIF, né? Guia de recolhimento de fundo de garantia, FGTS, de tempo de serviço, informações de previdência social e guia de previdência social, cujas cópias deverão ser exigidas pelas empresas contratantes quando na quitação da nota fiscal ou fatura, juntamente com o comprovante de entrega daquela guia. 3. A responsabilidade solidária de que trata o caput será elidida em três coisas. Será elidida pela comprovação, será comprovação na forma de parágrafo anterior de recolhimento das contribuições incidentes sobre a remuneração dos segurados, incluído na nota fiscal, ou fatura correspondente aos serviços executados quando corroborados por escrituração contábil. Também será elidida pela comprovação do recolhimento das contribuições incidentes sobre a remuneração dos segurados aferidos diretamente nos termos do formas percentuais previstos pelo Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Também serão elididas, último, pela comprovação de recolhimento de retenção permitida no caput deste artigo efetivada nos termos do 219. E o último parágrafo deste artigo 220 considera-se construtor para... O que é um construtor? Para os efeitos deste regulamento, a pessoa física ou jurídica que executa a obra sob sua responsabilidade em toda e em parte. 221 agora. 221 em 2020, ele foi anotado alguns parágrafos extras, tipo 221A, 221A. E também o 222 também foi adicionado. Exclui-se da responsabilidade solidária perante a Seguridade Social o adquirente de prédio ou unidade imobiliária que realize a operação com empresa de comercialização ou com incorporador de imóveis, ficando esse solidariamente responsável com o construtor na forma do previsto no 220. 222. As empresas que integram um grupo econômico de quaisquer natureza, bem como os produtores rurais integrantes de consórcio simplificado de que trata o 200, respondem entre si solidariamente pelas obrigações decorrentes do disposto neste regulamento. Também foi adicionado um parágrafo desse aqui. 223. O operador portuário e o órgão gestor de mão de obra são solidariamente responsáveis pelo pagamento de contribuições previdenciárias e demais obrigações, inclusive acessórias devidas à Seguridade Social, dadas pelo Instituto Nacional de Seguro Social relativamente à requisição da mão de obra do trabalhador avulso, vedada a inovação do benefício de ordem. 124. Os administradores de autarquias e fundações públicas criadas ou mantidas pelo poder público, de empresas públicas e de sociedades de economia mista sujeitas ao controle da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios, que se encontrarem em mora por mais de 30 dias, no recolhimento das contribuições previstas nesse regulamento, tornam-se solidariamente responsáveis pelo respectivo pagamento, ficando ainda sujeitos às proibições do primeiro e sanções do 4 e 7 do Decreto 368. Interessante, não é? E o 224A, para terminar esse capítulo. O disposto nesta seção não se aplica à contratação de serviços por intermédio de cooperativa de trabalho.
E agora só para comentar, falta ainda 3 páginas. Eu vou parar aqui e fazer outro capítulo. Fazer uma terceira parte aqui. Tanta coisa de arrecadação, né? Tchauzinho!